Os 7 anjos diante de Deus. E olhei e vi o rosto de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, e números deles eram milhares de milhares, e o número deles era milhares de milhares e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e louvor. Ouvi também toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e todas as coisas que neles há, disseram aos que assentados sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciões postraram-se e adoraram. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Vi outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muitos incensos para que oferecessem com as orações de todos os santos e sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou um incensário e encheu-se de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a 3ª parte da terra, a 3ª parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte ardente em fogo tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a 3ª parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu no céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a 3ª parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. O 4º anjo tocou sua trombeta e foi ferida a 3ª parte do sol, a 3ª parte da lua, a 3ª parte da estrela, para que a 3ª parte deles se escurecesse, a 3ª parte do dia não brilhante, semelhante à da noite. E olhei e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão de tocar. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu cairá sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de um grande fornalha, que como fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma de árvore alguma, mas somente aos homens que não tenham na fronte o selo de Deus. Foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quanto fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles.
aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes a ouro, e seus rostos eram como o rosto de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os dentes de leões. Tinha couraça como couraças de ferro, e ruídos das suas asas eram como ruídos de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinha caudas como ferreões, semelhantes a caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinha sob si como o rei o anjo do abismo, cujo nome era hebraico Abaddon e em grego Apolion. Passado já um ai, diz que depois disso vinha ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 milhares de milhares, pois ouviu o número deles. E assim viu os cavalos nessas visões, os que sobre eles estavam montados tinha couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como as cabeças de leões, e das suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo e pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, porque o poder do cavalo estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes à serpente, tinha cabeças e com elas causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeiras, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava um arco-íris, o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pois o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os 7 trombetas fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu, jurou por aqueles que vivem pelos séculos dos séculos, ao qual criou o céu, o que nele há, e a terra, o que nele há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz dos 7º anjos, quando estes estivessem para tocar trombetas, se cumprissem mistérios de Deus, como os anunciou os seus servos, os profetas. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra, e fui ter com o anjo que lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me-lhe: toma-o e come-o. Ele fará um amargo o teu ventre, mas da tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas depois que comi, o meu ventre
me disseram: importa que profetizes outra vez, e muito povo, nações, língua e reis. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E considerei minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizaram por 1270 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorar os seus inimigos. Pois se alguém lhe quiser fazer mal, importa que esse sim seja morto. Elas têm o poder para fechar o céu para que não chova durante os dias das suas profecias, e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte e pragas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, sabista que sob o abismo lhe fará a terra, e as vencerá e matará, e já serão os seus corpos na praça das grandes cidades, que espiritualmente chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens e vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, se não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presenças uns aos outros, porquanto estes dois profetas atormentarão os que habitam sobre a terra. Aqueles 3 dias, meios espíritos de vida vindos de Deus entram neles e puseram-se sobre os seus pés, e caíram grandes temores sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para cá, subirá ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os virão. Naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte das cidades do terremoto. Foram mortos 7.000 homens, e os demais ficarão atemorizados, e deram glória a Deus aos céus. E passados segundos, eis que cedo vem o terceiro. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grande voz, que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostrarão-se sobre seus rostos e adorarão a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se na verdade, e as nações estão veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e tempo de darem bens aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos temem o teu nome, os pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca dos seus pactos, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes raivadas. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava como as dores do parto, e sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levava após si a 3ª parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela a luz,
lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de receber todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que enganava todo mundo. E foi precipitado à terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. No céu que dizia: agora chegava a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra dos seus testemunhos, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais, mas aí na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiram a mulher da luz, seu filho do varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente à terra. Porém, acudiu a mulher à terra, abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançará da sua boca. E o dragão virou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então via subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. E a besta que via era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como os de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono é grande autoridade. Também vi uma das suas cabeças como se fora feridas de morte, mas sua feridas mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu à besta sua autoridade, e adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-lhe autoridade para atuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribos e povo, línguas e nações, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, e ouça. Se alguém leva em cativeiros irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também emergida toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nele habitavam adorassem
matasse a primeira besta e cuja ferida mortal fora curada, e operava grandes sinais e de maneiras que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por meio dos seus sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhe dizia que fizesse uma imagem à besta que receberá a ferida da espada e vivia folha concedida também por dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Vez que toda pequenos e grandes e ricos e pobres e livres e escravos lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aqueles que tivessem o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número das bestas, porque é o